Bom dia, Ribeirão. 87.5, dia 27 de novembro. Estamos aí a menos de um mês do Natal. Regis. Bom dia, ouvintes da Rádio Pérola da Serra. Bom dia, Ademar. Bom dia, Edu. Bom dia, Leandro. Hoje nosso convidado aqui para passar amanhã com a gente. Bom dia, seu Ademar. Bom dia, Regis. Bom dia, João. Bom dia, Leandro. Seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, pessoal. Vamos lá para uma manhã bem gostosa. Bastante esclarecimento. Hoje o tema vai ser leis trabalhistas, as mudanças que nós tivemos. E o Leandro vai fazer a apresentação dele, vai falar um pouquinho. Eu só não queria falar que eu vou fazer uma bela consultoria para a empresa hoje. Todos nós. E lembrando que poderá ser feita a participação pelos ouvintes, né, pelo WhatsApp, pelo 9560-96940 e pelo telefone fixo da rádio, né, João? 482 45989. 59, João. Vamos repetir. 4824-5989. Então, repita, João. 48245989. Aê! E também já estamos no Face também, não? Estamos pelo YouTube, né, ao vivo, e também pode escutar pelo site da rádio, que é o www.radioperoladaserrafm.com, sem o BR, só o .com. Quem quiser fazer pergunta aí, como é que faz? Quem quiser fazer pergunta, pelo WhatsApp ou pode fazer a ligação. Pelo YouTube aí. Pelo YouTube a gente não responde. Pelo YouTube as pessoas só veem a gente. Mal criado, hein? Pobre, você é pobre. Não estamos tão conectados assim. Então, a participação poderá ser feita pelos telefones da rádio. Vamos lá então. E as notícias da manhã? Alguma notícia do Conselho, João? Próxima reunião do Conselho do Pleno é dia 29 do 11 às 14 horas na Câmara Municipal. É quarta-feira agora. Está aberto ao público e nós vamos discutir lá uma coisa muito importante, que é a nova lei que vai reger o Conselho na cidade de Ribeirão Pires. Ok? De suma importância a participação da sociedade, né, João? A gente não cansa de falar nisso, né? Então... vocês também, portanto. O do hoje falou que ia trazer pão de queijo, mas falei que eu traria se o João trouxesse o forno. O João não trouxe o forno. Aqui o pão de queijo está difícil, viu? Leandro, não é hoje que você vai comer pão de queijo. Você não trouxe nem para dar de vez pro Leandro congelado? Não, vai comer como? Duro pão de queijo? Leva para casa dele. Não, na situação que está, ele leva para casa dele. Mas eu comi um pãozinho com manteiga então, de Minas, que estava tudo de bom, viu? Fique tranquilo. Tá vendo? A manteiguinha veio de Minas. Tá. Só para a gente continuar a fazer a programação aqui do teatro, mostras de teatro, né? Amanhã, dia 28, vai ter a peça Útil, Homem Inútil. Para vocês. Útil, Homem Inútil. É uma peça de Emerson Ribeiro. A ser direção de Thiago Bueno. Pelo menos nós dois somos homens. Faixa etária acima de 16 anos. Então aqui eu estou convidando aqui os nossos amigos Regis e Eduardo para assistir essa peça Útil, Homem Inútil. Dia 29 do 11. Isso aqui às 20 horas. Lá na Escola Municipal de Teatro Arquimedes Ribeiro. A partir de quantos anos pode entrar, João? A partir de 16 anos. 16 anos. Vocês podem, para ficar tranquilo. Podemos participar. Dia 29 do 11 às 20 horas. De novo, vocês perderem dia 28, pode dia 29. O Útil, Homem Inútil. Ou pode até ir assistir de novo para aprender. 2 vezes. Ok? Então, direção de Emerson Ribeiro, assistente de direção Thiago Bueno e faixa etária 16 anos. Aproveitando essa fase cultural que nós estamos aqui, divulgando cultural, eu queria parabenizar a toda a equipe da Escolinha Isadora Duca de dança aqui de Ribeirão Pires, pelo excelente espetáculo que eles fizeram no sábado e no domingo com os alunos da escola. Pena que foi no teatro em Rio Grande da Serra, porque nós não temos um teatro decente aqui em Ribeirão Pires para apresentar essas peças, né? É uma pena, né? É uma pena. O pessoal daqui tem que ir para Rio Grande fazer peça e teatro lá, porque o nosso está interditado. Exatamente. Inadequado ao uso.
Aí hoje, só anunciando aqui que hoje é dia do imigrante, dia da luta contra o câncer, dia do técnico de segurança do trabalho e dia de Nossa Senhora das Graças. Aniversaria hoje a nossa amiga Rosa Maria Sabag, que é a esposa do nosso amigo Fei Sabag. E também aniversaria hoje as cidades de Tabapuã. Olha, fica perto de Rancharia, não conheço, hein? E Jaboticabal, Sertãozinho, e Vargem Grande Paulista. Vamos aí, vamos ao assunto de hoje. Leandro, bom dia novamente. Gostaria que você fizesse uma apresentação, né, do seu trabalho, né, uma historinha sua de como que você montou, porque você não é de Santo André, mas você tem o seu escritório em Santo André. Então gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Uma breve ficha corrida. Uma breve ficha corrida sua, né, para que os ouvintes e nós possamos te conhecer um pouquinho mais. Bom, pessoal, eu estou advogado há 18 anos, mas trabalho dentro de empresas desde os meus... Aqui tem que ir para Rio Grande fazer peça. Opa! Desculpa a nossa falha. Opa, estão tentando, tem boi na linha, concorrência. Desde os meus 12 anos de idade eu trabalho com empresas, dentro de empresas, e sempre entendi que o meu campo de trabalho era atividade empresarial. Engraçado isso, desde pequeno eu gostava dessa questão de estar auxiliando as empresas no que elas precisavam, e toda a minha evolução de carreira foi voltada para isso. Quando me formei advogado em 1999, eu já montei o meu escritório como escritório de apoio à atividade empresarial. E de lá para cá venho trabalhando em favor das empresas. Sou formado, logicamente, em Direito, sou pós-graduado pela GV em Direito Empresarial e Econômico, sou pós-graduado em Direito Tributário pela Faculdade de Direito de São Bernardo, e há 18 anos que eu atuo em Santo André, atendendo empresas do ABC, também em São Paulo, e algumas no interior também. Legal. Em Tupéva, São João da Boa Vista, a gente tem indústrias aí espalhadas no estado, né? E gosto muito disso. Legal. Então não está só no ABC, né? E, bom, hoje, Leandro, com as mudanças que teve e com as discussões que teve na lei trabalhista, né, como que você, no geral, como que você viu essa transformação, que foram pequenas mudanças, precisariam, acredito que serem feitas mais, né? Mas a gente vai falar sobre as pequenas mudanças do que já efetivamente foi aprovado. Pois bem, as mudanças vieram... Eu posso dizer que as mudanças não foram pontuais. Elas vieram... A mudança foi conceitual. Tá? Realmente se enxergou que a Justiça do Trabalho e as leis trabalhistas, do modo que eram postas, elas não auxiliavam nem as empresas. Elas eram um desestimulador da contratação de pessoas por conta da burocracia, do alto custo, enfim, de todas as travas que nós víamos, e também para os empregados, porque muitas vezes o empregado não conseguia acessar seu direito de forma plena. Os beneficiados eram aqueles que, de alguma forma, queriam levar alguma vantagem que não tinham, né? Eles encontraram aí um campo bem propício para eles buscarem vantagens que a lei não de alguma forma, por ser mal interpretada, ela acabava propiciando algum beneficiamento. Mas a alteração trabalhista ela veio mudar de forma conceitual uma série de normas e de leis que não beneficiavam nem o empregador e nem o empregado. Agora uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Quais direitos os empregados perderam? Se é que perderam.
Pois bem, eu vou citar algumas, depois eu vou falar um pouquinho das principais, né? Hoje em dia não há mais necessidade de o sindicato intervir em questão de bancos de horas. Puxa, isso. As férias podem ser fracionadas. Os empregados, muitos direitos que permitiam ser interpretados como salários, hoje em dia a própria lei regulamentou que são direitos indenizatórios, como plano de saúde, como despesas de viagens, alguns benefícios que a empresa deixava de dar para o empregado, porque posteriormente eram consideradas verbas salariais e tinha que incidir FGTS, verba previdenciária e INSS em cima. Hoje em dia a lei acabou com isso. Então, se perdeu o caráter salarial de alguns benefícios que eram dados. O funcionário perdeu, isso está claro, expresso na reforma trabalhista, aquela hora in itinere que alguns funcionários tinham, que nos casos em que não havia transporte público e a empresa não concedia o transporte, aquela hora de deslocamento para a empresa era considerada hora de trabalho. Hoje não é mais. Enfim, foram várias questões alteradas. O sindicato assiste menos, tá? O empregado e contrapartida, a contribuição não é mais obrigatória. O funcionário não é mais obrigado a pagar a contribuição sindical para o sindicato respectivo, é facultativa. Não, o direito que eu estava perguntando de perder, por exemplo, perdeu o fundo de garantia, perdeu férias, perdeu o 13º, perdeu o que mais? Hora extra. Acabou esse negócio, por exemplo, acabou jornada de trabalho, não existe mais. Agora a empresa pode botar o funcionário para trabalhar 25 horas no dia sem descanso. Acho que isso não... De forma alguma. Tudo isso continua. Pelo contrário, é uma flexibilização melhor, que atende tanto a empresa quanto o empregado. Questão das férias. Você podia fracionar em 2 períodos. Hoje em dia não, você pode fracionar em até 3. Desde que um dos períodos não seja menor que 14 dias e os outros 2 não menores que 5 dias. Fundo de garantia continua a mesma coisa, horas extras a mesma coisa, enfim, esse tipo de perda não teve. A perda relevante nesse caso foi a hora itinere, aquela hora de deslocamento para o trabalho, que ela deveria ser paga, hoje em dia não é mais. Porque na verdade ele não está efetivamente trabalhando, né? Não está. Mas é interessante, né, que você comentou, né, sobre os benefícios que antes algumas empresas não davam por ter medo de correr a um custo exagerado numa futura rescisão de contrato de trabalho. Então agora essas empresas elas podem até replanejar e oferecer um benefício que isso não vai acarretar em custos na hora da rescisão, então. Exatamente. Antigamente, por isso que eu digo, os maus empregados eram beneficiados, porque a empresa queria auxiliar pagando uma parte da faculdade, concedendo plano de saúde, enfim, uma série de benefícios, auxílio combustível para a pessoa trabalhar, enfim, exercer sua atividade. E quando da saída da empresa, o mau empregado queria levar alguma vantagem. Isso admitia a interpretação por uma lacuna da lei e as pessoas ingressavam com a ação e muitas delas acabavam tendo êxito nisso. Com a reforma trabalhista isso não é mais possível, porque está expresso na CLT que são verbas indenizatórias, não salariais, então não vai incidir sobre elas INSS, não vai ter dúvida sobre FGTS, isso agora. Não vai mais ser ter uma questão dúvida de interpretação. Não. Porque às vezes ocorria também para um caso semelhante, decisões completamente diferentes, né? Exatamente, e isso não dava segurança jurídica. E
E na lógica econômica que deve reger a atividade empresarial, você tem que buscar o menor risco, né? Isso gerava um desestímulo, né? E as empresas buscavam, de toda forma, contratar menos pessoas. Isso é uma distorção legal. Não sei se vocês sabem, 98% das reclamações das ações advindas de relação de emprego ocorrem no Brasil. 98% do mundo, né? Do mundo 90% está aqui. Estão aqui. Então existe alguma distorção aí, existe algum ponto fora da linha, não é possível. E a reforma veio nesse sentido. Aparentemente, muito se falou em perda de direitos dos trabalhadores, elas não são tão grandes. Nós veremos que a médio e longo prazo, em sentido inverso, os empregados serão beneficiados, porque haverá um estímulo à contratação, né? Eu falarei um pouco mais também, as jornadas são mais flexíveis, é possível o trabalho intermitente, enfim, tem uma série de benefícios também para os empregados. O que isso muda para as multinacionais que vêm para o Brasil? Você acredita que com isso a gente consiga ter, de alguma forma, um investimento a mais aqui no país, que antes dessa reforma ela estava meio atravancada porque tinham empresas multinacionais que não tinham interesse em vir pelo risco? Você acha que isso realmente aconteceu, influenciou? Os números falam por si, né? Nós já vemos aí num cenário ainda deficitário, mas que há uma reviravolta na economia, a economia está começando a girar, nós vemos aí as montadoras produzindo, isso vai gerar contratação e a coisa em cadeia, né? Os serviços circundantes, secundários, que envolvem essa cadeia também vão se movimentando, ou seja, isso já está aquecendo a economia. Eu tenho que dizer que a gente observa um movimento benéfico nisso, né? Já é visível, então. Já é visível. Embora ainda sejamos um país de alta carga tributária, ainda a contratação de empregados no Brasil é uma das mais caras do mundo, mas mesmo assim a gente já vê uma reviravolta aí na economia. E isso fica evidente e claro quando nós observamos as montadoras que começam a aumentar sua produção novamente, né? Isso é um termômetro bem interessante. Que é o forte aqui do ABC, né? Ou era, né? Exato. Que nesses anos teve uma queda acentuada, levando outros segmentos também a acabarem... Alguns fecharam, né? Muitos fecharam as portas aqui no ABC em consequência da diminuição do ritmo das montadoras, né? Uma outra coisa que eu estava vendo, aliás, duas observações que eu andei vendo esses dias sobre a reforma trabalhista, né? Primeiro, o Brasil é o único país do mundo que parece que existe justiça trabalhista. Parece que não existe um outro país no mundo que tenha juízes só para isso, só direcionado ao trabalho. E uma coisa que me parou para pensar. Os Estados Unidos, parece que as leis trabalhistas são abertas. O que vale é o acordado entre a empresa e o empregado. Não tem muito disso daí. Engraçado que todo mundo quer sair do Brasil e trabalhar lá, mas vir de lá trabalhar aqui, ninguém quer onde tem todas essas proteções. É melhor a gente parar para pensar, né? Se realmente as leis não dificultam mais o negócio, né? Vamos parar para pensar e ver o que é melhor, né? Como eu disse, quem era beneficiado com a burocracia, com a insegurança jurídica de julgamentos dos mais distintos para casos idênticos, quem era beneficiado? Será que era o bom empregado? O empresário nós sabemos que não era. Será que eram os bons empregados ou aqueles que de alguma forma querem dar o jeitinho de no final terem vantagem em alguma coisa? Pensemos sobre isso. A reforma vem em encontro de mudar esse cenário, esse panorama, né? E é o ideal, pessoal. O que nós queremos é ver o pleno emprego aqui no Brasil. Isso aumenta também o custo do produto, aumentava, né, o custo do produto. Sim. Uma vez que a gente não tinha o valor certo de um risco trabalhista, né, tudo era majorado, né? Então isso torna o produto, no final das contas, mais caro para o consumidor, onde todos nós
pagamos por isso, né? E agora, acho que com a lei trabalhista melhor direcionada, tende a ter uma reorganização, inclusive, de valores, né? Dentro dos produtos, né? E olha, eu vou te falar uma coisa, pelo visto, agora parece que como o empregado que entrar na justiça e perder a ação, ele vai ter que pagar as custas do processo, que antigamente acho que não ocorria. Estou certo, doutor? Exato, a maioria o que acontece? Vai se diminuir o custo com o judiciário. Ou seja, até imposto nós vamos poder, se Deus quiser, pode pensar em começar a se reduzir um pouquinho, né? Exatamente. Não só os custos do processo, né? A perícia desfavorável ao empregado gera o ônus de ele ter que arcar com a mesma. Ou seja, era praxe de alguns advogados pedirem insalubridade, periculosidade, mesmo sabendo que o empregado não tem. Porventura, por uma infelicidade do destino, por uma enchente, como nós tivemos algumas agora no ABC, o empregador não chegava na audiência, ele acabava sendo condenado por uma coisa que evidentemente não existia. Ou as perícias eram realizadas, muitas vezes não eram bem feitas e acabava gerando uma condenação, uma absolvição indevida. Hoje em dia, se pensará 2 vezes antes de pedir uma perícia para uma insalubridade, só se tiver certeza que ela existe mesmo, porque se ela for negativa, o empregado também tem que arcar com essa perícia, com os honorários do perito, como a empresa sempre arcou, né? Então a coisa vai mudar um pouquinho. Aquele empregado que entrava com a reclamação trabalhista e não comparecia à audiência, e depois entrava com outra, isso também vai acabar, porque se ele não pagar as custas do processo que ele ingressou, ele não pode ingressar com outro processo. Entenderam? As custas do processo, elas devem ser arcadas, senão ele não pode ingressar com uma nova ação, mesmo que ele não tenha comparecido na primeira, tenha sido arquivado. Outra questão bem interessante, que é a litigância de má-fé. O que é litigância de má-fé? Para os ouvintes se entenderem, quem não sabe. Litigância de má-fé consiste no seguinte: a pessoa altera a verdade para obter uma vantagem indevida. O nome disso é litigância de má-fé. Isso agora está expresso na CLT. A litigância de má-fé, ela deve ser indenizada, tá? Inclusive, pessoal, não só mais o reclamante ele tem que indenizar isso. A testemunha que mentir em juízo pode ser condenada também à litigância de má-fé e vai ter que pagar multa. Isso é bem interessante. Isso não existe nem no processo civil, nem nas relações de direito civil. E agora estão prescritas aí na CLT, na legislação trabalhista. Torna isso mais responsável, né? O depoimento mais responsável. Exatamente. Isso remete a um depoimento mais fidedigno, aquele que quer ajudar o companheiro e vice-versa também. A empresa que quer levar alguém para prestar algum depoimento desvirtuando a verdade, a testemunha também corre em dever de indenizar por litigância de má-fé. Isso é bem interessante, é uma inovação legal. Vamos para os nossos apoiadores? A Rádio Pérola da Serra abre espaço para o ouvinte. Ligue 4824-5989 e participe da nossa programação. Rádio Pérola da Serra FM, a voz de Ribeirão Pires. Bar e Lanches Transval, o ponto de encontro favorito de Ribeirão Pires. Lanches e petiscos mais gostosos de nossa cidade. Refeições à la carte, suculentas feijoadas às quartas e aos sábados. Bebidas das mais diferenciadas marcas. Músicas ao vivo às sextas
e aos sábados, das 20 às 24 horas. Estamos localizados na Rua Cidade de Santos, número 11, centro de Ribeirão Pires. Telefone 4828-1624. 4828-1624. Eu falei, Bar e Lanches Transvaal, o seu ponto de encontro ideal. Venha estudar no melhor colégio de Ribeirão Pires. Agende sua visita e venha conhecer o Colégio Enal, o seu ponto de partida para conquistar o mundo. Matrículas abertas. Ligue para 4828-1379. Colégio Enal. Alô você que vem ao centro da cidade de Ribeirão Pires e não tem lugar para estacionar o seu veículo. Não perca tempo. Vá ao Lelo Estacionamento e estacione seu carro com conforto e segurança. Lelo Estacionamento está situado na Rua Afonso Zampol, número 69, bem no coração da cidade. Aberto das 7h30 da manhã às 8h30 da noite. Eu falei, Lelo Estacionamento. Colégio Jean Piaget, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Parceria com o Sistema de Ensino Jean Piaget, o único que integra tecnologia à altíssima qualidade de ensino. Acesse www.colegiojp.com.br e conheça. Na Rua Ema Mortari, número 60, Centro Alto, Ribeirão Pires. Telefone 4823-6633. Colégio Jean Piaget, seu filho na escola ideal. Atenção! Vem aí a primeira feira de Natal e artesanato do Colégio Enal de Ribeirão Pires. Dias 1 e 2 de dezembro em prol da Ação Social Cristo Rei, ASCR. No sábado, teremos apresentações culturais acompanhadas de barracas de pastéis, lanches, refrigerantes e fondue de chocolate. Aproveitem para fazer as compras de Natal e amigo secreto. Entrada franca. Vamos compartilhar, galera. Primeira feira de Natal e artesanato do Colégio Enal. Pensou em segurança? A Star Circuit Equipamentos de Segurança Eletrônica, localizada na Avenida Francisco Monteiro 508, centro de Ribeirão Pires, oferece para você toda a aparelhagem necessária para sua residência, chácara e empresa, e com os melhores produtos das mais famosas marcas, com um preço que cabe no seu bolso. Faça-nos uma visita e comprove. E-mail starcircuit@ig.com.br. Telefones 4825-2811 97108-0416. A Star Circuit deseja a todos seus clientes e amigos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo cheio de paz, amor e prosperidade. Alô amigo, alô amiga, você quer adquirir o vestuário de primeira qualidade? Então visite a loja Moda Mania. Temos roupas masculinas e femininas, das melhores marcas pelos menores preços, com condições de pagamentos em até 8 vezes sem entrada e sem juros. Faça-nos uma visita e comprove. Estamos localizados na Rua do Comércio 127, do Shopping do Ike, piso superior. Telefone 4823-6827. Moda Mania. Que o espírito do Natal, a paz, a alegria do Natal, a esperança, a mensagem do Natal, o amor no coração estejam presentes na vida de todos nós. Que todos tenham um abençoado ano novo. São os desejos do vereador G do Aliança. Você ainda não ouviu nada igual. Pérola da Serra FM. Não dá pra desligar. Não. Estamos de volta com o nosso programa Curiosos, porque hoje entrevistando o nosso amigo Leandro, falando sobre leis trabalhistas, o que foi mudado, o que não mudou, o que é bom, o que não é. Então vamos lá. Nós estávamos falando sobre... O Edu argumentou muita coisa sobre a parte do empregado. E aí do empregador, o que muda? Muda bastante. É uma flexibilização da jornada de trabalho. Hoje você pode contratar você tem uma modalidade nova de contratação, que é o empregado intermitente. Você contrata ele por períodos
na semana, no mês, no ano. Ele tem um registro, mas pode trabalhar 2, 3 vezes no ano. Interessante isso, principalmente para lojas Eventos. que tem uma demanda maior no final do ano, que contrata e não registra. Hoje você pode trazer isso para uma licitude muito maior. Então, há um ganho nas contratações. As demissões, tá? Hoje a demissão pode ser negociada. Se o empregado deseja sair, conseguir um trabalho novo ou não quer mais trabalhar para a empresa. Antigamente, muitas empresas e empregados, até de má fé, faziam o que eles chamavam de casadinha, que é um ato totalmente ilícito. Hoje em dia isso é acordado. A multa de fundo de garantia, que era 40%, passa a ser 20%. E se dispensa o funcionário. Num acordo direto com o funcionário, sem qualquer participação do sindicato, que aliás, com a reforma trabalhista, não há mais a necessidade de homologação no sindicato ou Ministério do Trabalho das demissões. Hoje em dia se assina na empresa. Tá? E isso são alterações interessantes. As próprias férias, você poder partilhar as férias, né? Isso vem em encontro em benefício dos funcionários e também do empregador. Ou seja, muitas alterações aí interessantes que vão estimular a contratação e vão aumentar a empregabilidade, vocês verão. Uma coisa também, esse negócio de partilhar as férias em 3, se fizer as contas direitinho, se bobear, o funcionário fica até às vezes com mais de 30 dias de férias, né? Com certeza. 5 e 5 dá. Se bobear, dá mais de 30 dias. Não, dá 25, né? Tudo bem, mas se ele tira numa segunda e fica, ele pega sábado e domingo, sábado e domingo. Sim. Ou seja, ele tem 4 dias. Não, Regis, entenda o seguinte, não é que são 25 dias. Não pode ser menos de 5 cada período. Continua 30, isso é um período mínimo que você tem que conceder em cada período. Tá? Não pode ser menor que 5 dias. Exatamente. Não, você tem que ter um período igual ou superior a 14 e mais 2 que não podem serem inferiores a 5. De outros finais de semana, amigo, o cara tira mais de 30 dias. E se juntar com feriado ainda... Uma das coisas que o pessoal reclamou muito é o empregador abusar, né? Quer dizer, ele forçar o empregado a entrar num acordo desnecessário. Como é que vai funcionar isso? Eu não entendi a pergunta. Não, um empregador forçou o funcionário a entrar num acordo aqui que ele não queria. Olha, isso... Isso vai funcionar da mesma maneira. O empregado pode ir na justiça... Pode acessar, ele procura um profissional competente, tá? Existem muitos profissionais, existem poucos competentes e também vão ter o livre acesso à Justiça do Trabalho, como sempre tiveram. Inclusive, sequer precisam de advogado para isso. É importante dizer. A Justiça do Trabalho, diferente dos outros ramos da Justiça, ela tem o que a gente chama de ius postulandi. Não há necessidade de ser assistido por um profissional do direito. Ele pode ir pessoalmente perante a Justiça do Trabalho buscar seus direitos. Você declara na secretaria que teve direitos infringidos e assim ele vai conseguir ingressar com uma reclamação trabalhista se entender que seus direitos foram lesados. Não aconselho. Procure um profissional competente que entenda e resguarde seus direitos. Ele tem essa prerrogativa, né? Mas aí ele vai ter que se preparar, né? Ele não vai poder lá entrar. É a mesma coisa que o pequenas causas, né? Funciona, mas o cara também tem que... Não pode entrar lá de calça curta, senão vai... Você corre o risco de pagar as custas processuais ainda. Aí eu parto para o campo da opinião pessoal, que fique bem claro, mas defendendo aqui o meu ramo de atividade, né? Isso é a mesma coisa que chegar que a lei prevê que o doente, ele em determinadas doenças, ele pratica automedicação. Pode fazer, mas não se aconselha, né? Deixa eu te fazer uma pergunta agora, mais na tua área, né? Você não acha que o trabalho do advogado nesse país é um pouco caro? Não para um empresário que tem, não para um lava-jato que tem milhões defendendo. Posso ser sincero, eu
Eu não acho, mas aí eu estou no campo da opinião pessoal. Né? O trabalho que vai trazer um bom benefício para a pessoa, ele não é caro. Não é caro. Em outros países aí fora, o trabalho é ainda mais caro. Se você comparar com outros países, os honorários aqui ainda são os mais baixos. Dos mais baixos, né? A gente se compara a países pobres mesmo, em termos de recebimento de honorários. É caro porque a renda no país é muito desigual ainda, infelizmente. Não, é porque o pessoal reclama muito disso, né? Exato. Às vezes você vai pegar uma causa lá que você gastou, sei lá, 4, 5 mil reais e o advogado cobrou 2 mil. Você quase a metade que eu tive que pagar, né? O que eu critico nisso daqui, no advogado, nessa parte disso daí, é que muitas vezes eu vejo o seguinte: a causa quanto é? É 5 mil. Aí o juiz condenou mais 1.000 de sucumbência de honorários advocatícios. O advogado soma os 5 mais 1.000 e pede os 20% do cliente. E esse cálculo, esta forma de cálculo, eu acho errada. Tá? Eu acho o seguinte: qual é a causa? 5 mil. Tá bom. Quanto que é 20%? É 20%. Quanto que é 20% de 5 mil? R$1.000. Ok, mas o advogado o juiz condenou a mais 1.000 negócio. Então, 1.000 ele já está recebendo. Ele deveria receber só mais 1.000. Você entendeu? Da outra parte. Não, porque entendo. aí seria batido, você está falando. Isso é lógico. Porque já está dentro. Porque senão eu estou tendo isso é negocial, né? Isso é um prêmio, alguma coisa assim que eu já encarado, não é um prêmio, é uma penalidade para a parte contrária, por ela não atender a um pedido prévio do advogado. Ele pode não resistir à ação, dizer no prazo de defesa: eu não quero. Eu concordo com a parte contrária. Eu estou pagando o meu direito e não vou resistir. Não tem sucumbência nenhuma. Não, que eu falo sucumbência, não é só sucumbência, sucumbência, condenou a tantos por cento de honorários advocatícios, aquela parte que isso é sucumbência. Isso é sucumbência também, você cobrir o trabalho da parte contrária. Isso melhorou para o advogado, tá? Porque se houver recurso, são 2 sucumbências, né? A gente sabe que o pano de fundo é diminuir um pouco o número de ações, então se gera desestímulo. Mas eu, logicamente, eu não entendo que isso seja abusivo, porque nem sempre nós temos essa sucumbência. Se a parte contrária tem gratuidade, eu já não tenho nada. Bom, o que eu falo é quando há a condenação da sucumbência. Sim. Quando não há a condenação da sucumbência, é outra história. Tá, deixa eu só fazer intervalo. É que agora nós estamos entrando numa outra, que poderia ser uma outra entrevista. Poxa vida, né? Já querem diminuir meus honorários aqui, viu? Vou te falar. Não só sou todos advogados. Aí podíamos fazer uma outra entrevista sobre essa área de advocacia. Exato, e tal. Mas vamos voltar aqui na lei trabalhista. O que eu fiquei em dúvida, por exemplo, né, para empregada doméstica não, porque a empregada doméstica já tem uma norma, né, tal. Mas, por exemplo, nós temos, eu passo por isso também, né, cuidadora, por exemplo, de uma pessoa idosa, né. Então, você tem lá e depende do trabalho, você fica durante o dia, durante a noite, né, ou vira um turno de 24 horas. Isso aí também vai ser como é que fala? Um contrato de empregado e empregador, depende, ou tem uma norma, não, você não pode trabalhar mais que 12. Não, isso não altera muito. O que se altera é que a lei de terceirização ela mudou também, a gente pode até entrar no mérito, mas aí seria, a gente teria aí é considerado de mais tempo. Mas esse tipo de relação não mudou, tá? Uhum. Você tem que avaliar. Hoje isso é jurisprudencial. Mais de 3 dias na semana você considera aí que há um vínculo, né? A bem da verdade, senhores, o vínculo de emprego muita gente desconhece. Aquele que tem subordinação, supervisão hierárquica, pessoalidade e a paga de salário de forma habitual, esse é empregado. Uhum. Então a própria CLT, no seu artigo 9º, ela diz, a própria legislação,
ela diz o seguinte: se estiverem presentes os elementos do vínculo de emprego, pouco importa a formatação que você dê. Você pode dizer que é um contrato de autônomo, que é uma PJ, que é uma cooperativa, que você quiser. Se tiver subordinação, supervisão hierárquica, habitualidade, paga de salário e o serviço de forma pessoal, não há o que se discutir. Se a pessoa conseguir comprovar isso, está feito o vínculo de emprego. Tá, mesmo que seja poucos dias por semana. Sim, não, aí tudo bem. Tá? Agora a jornada de trabalho, por exemplo, o empregador pode combinar uma jornada de trabalho, mas tem algumas regras, se seguir, não pode ser mais do que isso. Vamos lá. Hoje em dia, a compensação da jornada de trabalho, ela não prescinde mais de intervenção do sindicato. Banco de horas, também, menor que 6 meses, você não precisa de qualquer intervenção de entidade sindical, tá? Então, isso pode ser negociado entre empregador e empregado. Final de semana, trabalhado, você pode compensar. Isso é livre negociação entre as partes, coisa que não era permitido antes da reforma, tá? Então, tem que ter uma livre negociação se sim, os dois concordarem. Sim. Okay. Empresas com menos de 200 funcionários, essa negociação é livre. Mais de 200 funcionários tem que ter representação. Quando é empresa, né, você tem lá, geralmente a empresa tem lá um escritório que atende, mas como eu falei, né, empregado doméstico já tem, mas por exemplo, essa parte de, eu estou falando disso que eu estou passando por isso, né, sim, do cuidador, né, você vai contratar uma cuidadora para cuidar de uma idosa. Mas ela é uma autônoma? Oi? Ela é autônoma? Autônoma. Sim. Entendeu? Então, o acordo que você fizer com ela... Sim, depois a gente conversa fora do ar. Convém você dar uma juridicidade melhor. Então, aí. Mas tem uma... Mas hoje ficou mais fácil fazer isso também com o registro, né? Sim, hoje nós tá temos aquela modalidade da MEI, né? Microempreendedor individual, que a pessoa paga uma tributação bem baixa e tem aí todos os direitos garantidos, inclusive a aposentadoria. Hoje em dia, o que falta muito é informação, né? Coisa que vocês estão fazendo aqui, que é um belo serviço público. Hoje em dia, você pode ter benefícios pagando muito pouco tributação. Se você contrata essa cuidadora como uma MEI, que a gente chama de microempreendedor individual, ela vai pagar uma carga tributária baixinha, 40, 50, 60 reais. 47,85. 47,85. E você não vai ter risco de ser considerado um vínculo que vai te trazer um prejuízo maior e nem tantos benefícios para ela, né? Ela vai estar assegurada pelo INSS e tudo. Direito à aposentadoria. Se adoecer, vai receber auxílio doença, enfim, todos os direitos que todo trabalhador tem e deve ter por direito. Claro. É uma dúvida que eu tinha, só isso aí. É só uma contratação, então. Não, porque aqui a lei trabalhista aqui, né, o jovem trabalha 12 por 36 para ser previsto em lei, podendo ser negociado diretamente, né? Antigamente só com intervenção do sindicato, que te exigia uma contrapartida para isso. Eu quero que você dobre o vale transporte, o vale refeição, eu quero que você conceda, sei lá, auxílio dentista, farmácia, e as empresas nem sempre tinham caixa para isso, e acabavam não se beneficiando da jornada 12 por 36, porque não tinham como dar uma contrapartida exigida pelo sindicato, que nem sempre atendia os interesses dos empregados, né? Alguns sindicatos a gente sabe que buscam mais interesses próprios do que o interesse dos empregados. Não são todos, que isso fique bem claro. Nós temos entidades sindicais sérias que fazem um trabalho social valoroso, mas temos também outros sindicatos que pouco se importam com o interesse e a vontade dos empregados. Doutor, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o João Carlos, mais conhecido como Cuca. Ele pergunta assim: o que o senhor acha? Os processos trabalhistas agora vão diminuir, e principalmente se as empresas começarem a conseguir reverter todos esses processos fajutos que acabam ocorrendo aí, que acaba onerando muito as empresas, né? Um abraço, Cuca. Cuca vai desfilar comigo
no carnaval do ano que vem, lá na Vila Maria. Bom, senhores, eu pessoalmente acredito que nós vamos ter uma diminuição sensível das reclamações trabalhistas, sim, porque só aqueles que realmente tiveram seus direitos lesados vão buscar a Justiça do Trabalho para a defesa dos prejuízos que tiveram. Agora, tantas outras reclamações trabalhistas que o mal empregado vai para o risco porque sabe que não perde nada com isso, isso vai acabar. Tá? A reforma ela veio acabar com essa distorção. Quem tem direito lesado continua com a justiça assistindo seus direitos. Agora, aqueles que querem se aventurar e alterar a verdade dos fatos ou pedir direitos que não tenham, esse aí vai pensar duas vezes, porque ele vai ter custas para isso. Então, nisso, houve uma correção dessa distorção, dessa brecha legal, e eu acredito que vai haver sim a diminuição de reclamações trabalhistas, porque só quem tem direito lesado realmente vai buscar Justiça do Trabalho. E isso é o que clamavam as empresas há décadas e décadas a fio. Agora, doutor, já vou fazer até a consultoria aqui para a empresa, tá? A gente está começando. Olha lá, depois eu vou deixar meus honorários. Aproveitar. Mais sucumbência, hein? Aí, olha só, aí vai evitar sucumbência. O Ademar vai pedir uma parte para a rádio. Pô, pode pedir a parte. Honorário. Você tá a comissão do seu Ademar. Não, tudo bem, seu Ademar. Eu já vou embutir no preço. O Edu tá fazendo consultoria advocatícia aqui, ó. Serve pro senhor também, seu Ademar. Você quer uma parte, né? É claro, mas olha... E depois, não deixem... Pode falar. Não deixem eu esquecer, pessoal... O cheque do seu Ademar? Eu gostaria muito de falar isso é uma bandeira que eu visto aí nos meus 18 anos de advocacia, né? Que é a assessoria jurídica preventiva. Tá? Culturalmente no país, isso é um mal, é cultural do empresário, ele busca o advogado como uma correção e nunca como uma prevenção. Mas sabe que isso vem na saúde também. Mas vai em todo lugar do brasileiro. Né? A gente cultural, procura sempre né? corrigir. Né? É cultural nosso em todos os aspectos. Mas nós temos que mudar essa cultura. Se vocês soubessem como uma assessoria jurídica preventiva de um bom profissional poderia evitar custos e agregar valor e diminuir até custo de produto, tudo mais, mas não existe essa visão, né? Uma boa assessoria jurídica, ela agrega valor à empresa, né? Ela faz a empresa valer mais. Isso é uma bandeira que eu visto. Mas vamos atuar. Vamos lá, doutor. Essas empresas que estão começando agora, Justo. Normalmente, às vezes, elas não têm uma produção contínua. Ela produz, vai aumentando, vai não sei o quê, de repente dá uma queda só. Hoje, como que ela faz para contratar um funcionário? Porque antigamente ela tinha que contratar, pagar um mês cheio do funcionário e isso inviabilizava. Inviabilizava muito esse tipo de contratação. Existe alguma forma hoje que a empresa possa fazer isso, contratar e ter esse funcionário naqueles períodos que ela precisa? É com grande satisfação que eu digo que sim. Depois da reforma, você contrata empregado para períodos intermitentes, por período no ano. Imaginem as lojas de shopping center, que a demanda ocorre em feriado, final de ano, a pessoa ela contrata alguns empregados, tem que demitir depois. Hoje em dia, com a reforma não, você deixa o registro da pessoa, ela fica com o registro em carteira, mas trabalha naqueles períodos determinados. Você convoca ela para trabalhar e ela aceita ou não. Hoje em dia a CLT permite isso, o nome disso é jornada intermitente. Além disso, você tem uma liberalidade maior para negociar, compensar horas, você compensa um feriado em um final de semana, isso é possível, antigamente você tinha que pagar o adicional, você tem um banco de horas sem intervenção do sindicato, que também ajuda muito, o sindicato botava trava, o empregado quer, a empresa quer, mas o sindicato não quer. Então, o sindicato só vai querer se tiver uma compensação, como eu disse.
Hoje a CLT ela mune o empregador e o próprio empregado de ferramentas para eles negociarem a jornada deles de uma forma muito melhor. Mais conveniente para os dois. Para os dois, não só para a empresa, para os dois. A contratação de intermitente, aquele que você quer em determinados períodos do ano, você deixa ele como seu empregado. Ele pode ter 5, 6, 7, 8 empregadores. Você convoca ele para o trabalho e ele tem a oportunidade de dizer, não, eu não posso, eu não quero. Ou seja, é conveniente para a empresa, conveniente para o empregado. Mas aí a empresa convocou, o empregado falou, não quero. Ela é obrigada a pagar o dia, essas coisas? Lógico que não. Se ele não laborou e não prestou serviço, a empresa não paga, nem os encargos. Mas dessa forma, ela pode ter alguns intermitentes. Então, se um não pode, ela convoca o outro. Exatamente. E vice-versa. Aí vai de uma programação e de um contingenciamento de pessoas, né? Interessante, né? Muito interessante. Porque a pessoa que é empregada, ela pode escolher, inclusive se cair 2 serviços no mesmo dia, ela pode escolher qual empresa for mais conveniente. Exato. E a empresa também pode escolher também, né, ter outra opção, se for necessário. Exato. Por isso que eu digo que a alteração foi conceitual. A relação de emprego, se ela for aplicada, porque hoje nós temos juízes que dizem que vão se contrapor e a lei não vão aplicar a reforma, ou seja, eles entendem que a decisão deles é maior do que a própria lei. Eles se embasam nisso em dizer que são direitos sociais que não podem ser infringidos. Eu não vi nenhum. Eu vi benefícios para ambas as partes. Eu vi uma possibilidade de geração de empregos muito maior, né? O próprio Procurador-Geral da República diz que é o Janot, né? Saiu agora. E ele ingressou com pedido para suspender a aplicação de algumas normas. Enfim, mas eu vejo que isso é um benefício para empregador e empregado, tá? Mas voltando à jornada intermitente, sim, você pode ter um empregado que será contratado por alguns períodos no ano, no mês, na semana. Você tem o banco de horas, menos de 6 meses, sem qualquer interferência de ninguém, livre negociação. Tá? A coisa ficou mais interessante. Hoje em dia a empresa então ela começa a perder o medo de contratar, né? Exatamente. Isso não quer dizer que ela vai aumentar, porque vai aumentar o emprego assim. Se a economia não melhorar, logicamente o emprego não vai. Mas se a economia melhorando, o emprego aumenta e talvez isso dê mais agilidade para recuperações econômicas, não? O círculo virtuoso, porque infelizmente o Brasil é dependente de capital externo. Se a pessoa não vê aqui um campo fértil de investimento, ela não põe dinheiro aqui dentro. Se não tem dinheiro aqui dentro, a economia não gira. Aí é o círculo vicioso, né? Esqueci de dizer, também sou professor de Direito Empresarial, e eu sempre digo isso para os alunos. Existe um círculo virtuoso onde a unidade produtora de riqueza e empresários, empresas, eles, girando a atividade deles, eles geram recolhimento de tributo, o tributo vira bem-estar social se bem revertido, gera mão de obra mais capacitada, que a própria empresa aproveita. Isso é um círculo virtuoso. Para isso a gente precisa de dinheiro. Agora, se a atividade empresarial no país não está bem, a empresa ela retrai suas atividades, gera menos emprego, gera menos tributos se ela ganha menos. Se ela ganha menos tributos, menos dinheiro para investir em bem-estar social, menos gente capacitada para o mercado, vira um círculo virtuoso. Então, isso vem ajudar a empregabilidade, porque existe a possibilidade das empresas rodarem de uma forma mais sadia. Isso gera mais tributo, mais bem-estar social, mais mão de obra qualificada, melhor para as empresas. Então a economia gira como um todo, né? Então a empregabilidade e a reforma veio no sentido de auxiliar a economia também. E como a gente disse no começo da entrevista, já notamos isso de forma sensível. A gente está falando muito, né, das grandes empresas que tem vários funcionários. Tudo. Isso daqui eu perguntei para ele de um microempresário, alguém que está começando. Por exemplo, falando cabeleireiro, eu lá na hora do liqueiro, eu estou começando a chegar num ponto
que ou eu contrato uma pessoa ou eu compro uma máquina. De repente, a máquina é muito cara e eu não preciso tanto da máquina. Se eu posso contratar uma pessoa por períodos, eu registro ela, contrato, está aqui, e eu vou chamar ela quando eu preciso, quando eu tiver um pedido muito grande para ela me ajudar, poxa. Vamos dar um tempo aí para entrar com nossos apoiadores. Nossos apoiadores. Já voltamos. Está sintonizado na Rádio Comunitária Pérola da Serra, 87,5 MHz. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Serrana, Ribeirão Pires, São Paulo. Conteto Serviços Contábeis, eficiência e bons serviços. Esta é a nossa filosofia de trabalho que garantem uma boa assessoria para nossas empresas, atendendo sempre da melhor forma nossos clientes e proporcionando um serviço de alta qualidade e confiabilidade. Nosso endereço, Avenida Santo André 260, Centro Alto, Ribeirão Pires. Fone 4828-3366. Quer mudar o visual e ficar mais alegre? Então venha para o Salão Suzy Cabeleireiros, sempre oferecendo qualidade e o melhor preço. Temos escova, botox, hidratação, selamento e a linha profissional de shampoo e máscara para a durabilidade de sua progressiva e também cabelos loiros. Temos manicure, pedicure e maquiagem para festas e noivas, com qualidade e o melhor preço. Suzy Cabeleireiros, Rua Angelino Francisco Gianazzi, número 60, no Bosque Santana, em Ribeirão Pires. Telefone 4828-5275 ou celular 97379-8223. Pensou em segurança? A Star Circuit Equipamentos de Segurança Eletrônica, localizada na Avenida Francisco Monteiro 508, centro de Ribeirão Pires, oferece para você toda a aparelhagem necessária para sua residência, chácara e empresa, e com os melhores produtos das mais famosas marcas, com um preço que cabe no seu bolso. Faça-nos uma visita e comprove. E-mail starcircuit@ig.com.br. Telefones 4825-2811 97108-0416. A Star Circuit deseja a todos seus clientes e amigos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo cheio de paz, amor e prosperidade. Atenção! Vem aí a primeira feira de Natal e artesanato do Colégio Enal de Ribeirão Pires. Dias 1 e 2 de dezembro, em prol da Ação Social Cristo Rei, ASCR. No sábado, teremos apresentações culturais acompanhadas de barracas de pastéis, lanches, refrigerantes e fondue de chocolate. Aproveitem para fazer as compras de Natal e amigo secreto. Entrada franca. Vamos compartilhar, galera. Primeira feira de Natal e artesanato do Colégio Enal. Caro ouvinte, estou aqui para convidá-lo a visitar o Recanto de Luz Irmã Sheila, na Rua Áustria 57, bem ao lado da ETEC. Nossa reunião pública ocorre todas as terças-feiras às 20 horas. Os tratamentos e cirurgias espirituais são realizados no segundo e quarto sábado de cada mês, com início às 7 horas, na primeira e terceira quarta-feira do mês, com início às 19 horas. Temos passes todas terças, quartas e sextas às 19 horas, e orientação espiritual às terças e quartas às 19 horas. O SOS Cidadão atende toda quinta a partir das 14, nas áreas da homeopatia, psicologia e acupuntura, e na primeira sexta-feira de cada mês na área de nutrição clínica, a partir das 14. Para informações sobre o bazar, cursos de espiritismo, inglês e o coral Irmã Sheila, acesse o site irmãsheila.org.br. Telefones 4268-0445, 4823-4707. Nada é cobrado. Fiquem em paz. Editora Dionise. Ajudar na implantação dos projetos sociais do Centro Espírita Pronto Socorro Espiritual Irmã Sheila, dedicando-se ao segmento editorial e ao comércio varejista de livros que visa levar ao público leitor obras de conteúdo e utilidade, espiritismo, espiritualismo, autoajuda, filosofia, técnicos,
poesia. Acesse o site e conheça nossas publicações www.editoradionise.com.br. E para este mês, aconselhamos a leitura do livro Irmã Sheila, Missionária do Amor. Inúmeros núcleos de assistência estão ligados à veneranda Irmã Sheila. Nesta obra, nosso leitor amigo encontrará a biografia de 3 reencarnações conhecidas: em Éfeso, Santa Joana de Chantal e Irmã Sheila. Irmã Sheila, Missionária do Amor. Um livro de Fábio Dionisi, disponível nas melhores distribuidoras, livrarias ou através do site www.editoradionise.com.br. Venha estudar no melhor colégio de Ribeirão Pires. Agende sua visita e venha conhecer o Colégio Enal, o seu ponto de partida para conquistar o mundo. Matrículas abertas. Ligue para 4828-1379. Colégio Enal. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Você quer um novo visual? Cabelos, barbas bem feitos com profissionais preparados para fazer de você uma nova pessoa. Estilos Cabeleireiro, um lugar aconchegante para você mudar seu visual. Estilos Cabeleireiros, aqui você encontra o profissional que você procura. Estilos Cabeleireiros, Avenida Francisco Monteiro, esquina com Avenida Fortuna. Procurou beleza? Achou Estilos Cabeleireiro. Vamos lá, voltamos. Voltamos com o programa Os Curiosos Por Quê? Falando hoje sobre leis trabalhistas e as mudanças que tiveram e os impactos que elas estão causando ou causarão. Lembrando que a participação do ouvinte pode ser feita pelo telefone fixo 4824-5989. Repita. 4824-5989. Ou pelo WhatsApp, pelo 9560-96940. Repita, Pita. 9560-96940. E também pode nos acompanhar pelo site da rádio, que é www.radioperoladaserrafm.com. Não tem o BR. E também nos ver aqui pelo YouTube, né? Colocando lá no YouTube Rádio Pérola da Serra, vai aparecer lá o site da rádio com programa ao vivo. E aí pode nos acompanhar pela telinha do celular ou do computador. E hoje, de novo, sem pão de queijo. E de novo, sem pão de queijo. Vamos fazer uma promoção agora final de ano para sortear uns saquinhos de pão de queijo. O que você acha? Eu acho que vai ser complicado, porque o pão de queijo não vem. A gente vai sortear e não vai poder entregar, né? Porque... congelado pode, né, João? Congelado pode. Congelado pode, a pessoa come ele duro. Será que a pessoa vai trazer? Você concorda com a promoção? Congelado eu acho que sim. Ele falou que congelado ele traz. Tá bom. Vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto de hoje. O WhatsApp aqui tá bombando, né? Mas vou selecionar aqui as perguntas e reformular as perguntas para poder... no decorrer do programa a gente ir fazendo. Exatamente. Eu gostaria de falar sobre 2 assuntos bem interessantes, tá? Uma delas é a positivação, é a inclusão no artigo 223 da CLT do dano moral, do dano extrapatrimonial, tá? Não havia essa regulamentação e todo assédio moral que existia com o funcionário, a indenização, uma vez comprovada, era arbitrada pelo juiz. Isso é uma alteração legal. Hoje há uma limitação de, se a ofensa moral for leve, a indenização será de até 3 vezes o último salário. Média, 5 vezes. Grave, até 20 vezes. E gravíssima, até 50 vezes. Logicamente, caberá ao juiz verificar a extensão desse dano e se é leve, média, grave ou gravíssima. E outra questão interessante é que é o empregado que trazer alguma ofensa moral ou algum prejuízo à imagem, à integridade moral da empresa, seja por um prejuízo à imagem, seja, enfim, por qualquer motivo, o empregado também deverá indenizar o empregador, tá? Surgiu uma dúvida, Leandro. As fotos que são batidas dentro da empresa, né,
Então, houve uma discussão há um certo tempo se poderia ou não fazer divulgação dessas fotos em redes sociais, né? As pessoas podem bater, que agora batem muito a selfie, né? Dentro do ambiente de trabalho. Como que essa relação deve ser feita? Deve ser avaliado se o local é um ambiente público de trânsito livre ou se ali contém alguma informação ou alguma imagem que de alguma forma ela represente ou seja correlato a algum segredo de empresa, algum sigilo. Isso tudo deve ser bem regrado no contrato de trabalho com o empregado, se é possível ele tirar fotos ou não, tá? De qualquer forma, eu desaconselho. Então tem que estar constando num contrato de trabalho se pode ou não pode. Se pode ou não pode. E o empregado ele pode correr algum risco, por exemplo, se tiver numa sala de telemarketing, tem lá 200 pessoas, né, e bate aquela selfie que bate uma pessoa lá no fundo que se sentiu incomodada. Nem foi a empresa, foi um colega de trabalho lá no outro canto. E ele quer que seja retirado essas fotos da rede social. O direito à imagem dele, é um direito constitucional de preservação da imagem. Ele não está num lugar público, ele pode requerer sim. E logicamente, se não há permissão legal ou contratual para que seja tirada essas fotos, o empregado tem que tirar essa foto sim e responde pelo prejuízo que trouxer à empresa e ao colega. Legal. Acho que aí a empresa, né, se for caso empresa, no contrato tem que prever, porque eu mesmo trabalhei em setores que você não poderia, nem documento você podia fotografar, nem registrar. Então é o segredo da empresa que estava ali, né? Agora eu pergunto para o senhor, o empregado não deveria estar disponibilizando esse período de trabalho em favor da empresa? Por que ele está tirando selfie? É que hoje muitas pessoas, até para atravessar a rua, você vê o pessoal tudo mexendo no celular, né? Parece que selfie é uma coisa... que ele faça isso fora do horário de trabalho, né, gente? Ele recebe salário para laborar, não para tirar selfie. Exatamente. Se eu não me engano, no Japão, parece que quem não fuma ganha, não sei se é 3 ou 6 dias a mais nas férias. O funcionário que não fuma. Convertir esse horário que ele tira para fumar em descanso. Exatamente. Estimula a saúde. Outra, pessoal, não é ilegal nem ilícito você exigir que o seu empregado mantenha o celular na gaveta durante o horário de trabalho, tá? Isso é um poder que o empregador possui, que é o poder de organização do trabalho e enfim... ele pode exigir que não seja utilizado o celular. Se o celular não for parte... É uma prerrogativa sua, porque o empregado ele tem que exercer sua força de trabalho concentrado naquele momento, naquela função. Na função, tá? É desídia você deixar de prestar seu serviço para ficar em celular ou fazer outras coisas que não sejam propriamente o trabalho que você recebe para isso. Um acidente de trabalho ocasionado por distração, por exemplo, pelo celular. Exato. Que ele perde o direito? Depende. O empregador ele tem o que a gente chama de culpa in vigilando. Tá? Ele tem o dever, um poder-dever de fiscalizar e impedir que o funcionário descumpra as regras. Se houve uma falha nesse poder fiscalizatório, sim, ele terá que responder mesmo que o funcionário sofra um acidente por isso. Mas se ele cumpriu o seu poder de fiscalização e o funcionário descumpriu regras claras da empresa, tá? Muitas empresas colocam no seu descritivo de função o que ele pode ou não pode. Se o funcionário ele descumpriu as regras que ele mesmo se comprometeu e assinou, aí ele cometeu o que nós chamamos de ato inseguro. Aí ele perde os direitos. Não é que perde os direitos. E deixa de... Ele não pode responsabilizar a empresa pelo acidente de trabalho que ele sofreu. É a mesma coisa IPI, né? Você dá o IPI para o funcionário, explica, o funcionário não usou IPI. Exato. Você acidentou. Exato. Você tem que treinar o funcionário, você tem que fiscalizar, orientações periódicas, cursos periódicos, se isso tudo é feito. Se há fiscalização, mas mesmo assim o funcionário ele ludibria essa fiscalização
ele comete o ato seguro, ele não pode cobrar da empresa qualquer prejuízo nisso. Eu estou com uma pergunta aqui do Luiz Antônio, que ele é de Santo André. Ele tem duas dúvidas, né? A primeira é sobre os processos que já estão em andamento. Vale a regra antiga ou a regra nova? Rapaz, tá uma salada. Tem juiz que antes mesmo do vigor da lei, a lei entrou em vigor, alguns entendem que é dia 11, 12, 13, tá? Agora, logicamente, já está em pleno vigor. Mas alguns juízes, eles estão interpretando a lei a partir das ações propostas após o vigor da lei. Outros juízes entendem que não, que a lei ela se aplica já aos casos em andamento, porque ela é uma lei processual. E há uma regra no país que as leis processuais elas passam a ser válidas daquele momento para frente, tá? Então nós temos juízes que estão aplicando, outros juízes que não estão aplicando. Quem vai decidir isso aí de forma definitiva são os tribunais superiores, né? E vai demorar um pouquinho para a gente chegar nesses casos concretos, né? São 3 perguntas, na verdade. A outra pergunta dele foi alterado alguma coisa em relação ao horário de almoço? Só em relação à questão da indenização pela jornada prestada em horário de almoço, tá? Antigamente, alguns juízes condenavam a empresa a pagar no horário intra-jornada, que é o de almoço, né? 1 hora completa. Ou seja, o funcionário almoçou, fez 50 minutos de hora de almoço, não completou 1 hora, para quem não sabe, é o período mínimo, né? O funcionário que fizer menos de 1 hora era condenado a pagar 1 hora inteira. Às vezes o funcionário almoçou 55 minutos e a empresa pagava 1 hora. Agora não, ela só paga 5 minutos. Só a diferença. Entendeu? E você pode negociar também a jornada, a intrajornada, sim, entre empregador e empregado, tá? Você pode compensar, tá? Há essa possibilidade, sim. E ele aí faz uma pergunta que eu acho que seria mais pessoal, na opinião sua. Se a relação depois dessas mudanças, a relação entre empregador e empregado vão melhorar? Vão melhorar, isso é opinião pessoal, tá? Eu entendo que vão melhorar muito. As empresas sérias e os empregados que realmente são valores a agregar, esses serão beneficiados. O mau empregado, aquele que quer ver vantagem em tudo, e os empregadores que viam nas brechas da lei possibilidade de lesar direitos, esses aí não terão muitas vantagens não, tá? Muito se discute se o poder econômico que representa a empresa vai de alguma forma suprimir direitos, né? Os maus empregadores já fazem isso, independente de reforma trabalhista ou não. Eu entendo que bons empregadores terão mais segurança para contratar, bons empregados terão flexibilidade melhor e maior para negociarem jornada de trabalho, benefícios que receberão, que não serão mais considerados verbas salariais para incidir FGTS e INSS. Enfim, nós teremos aí uma série de benefícios e esses são recíprocos. Isso vai melhorar a empregabilidade. Tá? Eu entendo que bons empregadores, empresas sérias, serão beneficiados com a reforma. Vai ter uma melhor relação, então? Muito melhor, muito melhor. Voltando um pouquinho no assunto do intrajornada, tá? Já existe um movimento até dos profissionais da saúde. A questão da jornada intrajornada, 1 hora, ela é o mínimo necessário biologicamente para que você faça uma refeição de forma tranquila. Então existe um movimento para que seja preservada essa 1 hora, né? Mas enfim, também pode ser fruto de negociação. Aqui o mínimo é 30 minutos, né? Está aqui Exatamente. Negociado que tenha pelo menos 30 minutos de refeição, né? Pelo menos 30 minutos, mas já há um movimento para que seja preservada 1 hora. Qual que é a hora total do dia
juntando o horário normal e mais hora extra que uma pessoa pode fazer? A jornada diária de uma pessoa é de 8 horas diárias. E ela pode trabalho, né? De trabalho. E pode ser prorrogada por mais 2 diariamente. Ok? Só pode ser maior que as 10 horas se houver uma necessidade imperiosa. Tá? Mas já temos aí a jornada 12 por 36, tá? Que é possível e negociação direta. Deixa eu perguntar uma coisa que agora está cada vez, eu acho que a tendência vai ser aumentar muito mais isso daí. Home office, ou seja, o trabalho em casa. E estou te perguntando, primeiro porque eu li aqui, e segundo porque minha esposa, vamos dizer, 4 dias da semana ela trabalha home office. Exato. Então como é que ficou isso? Porque antigamente não existia isso na legislação, né? E agora, como é que ficou? Tem que aguentar o Edu lá 4 dias. Bom, pessoal, a lei chama isso, alteração da legislação trabalhista, incluiu o que nós chamamos de teletrabalho, né? Teletrabalho é aquele trabalho realizado em casa. Não haverá diferença entre o trabalho realizado em casa ou realizado na empresa, tá? Isso vai gerar uma série de consequências que aí o judiciário terá que regulamentar, os casos concretos virão trazer a lume aí o que acontecerá nisso, porque se não há diferença entre o trabalho home office e o trabalho dentro da empresa, como ficam as questões ergonômicas? Luminosidade, a cadeira, se está confortável ou não, se o ambiente da casa é salubre ou não sei, a pessoa mora num lugar que as condições de salubridade não são tão grandes. Como fica essa fiscalização? Eu vou poder entrar na casa do cidadão? Então tem uma série de questões que só o caso concreto vai trazer, mas não haverá mais diferença entre a questão do trabalho feito em casa e o trabalho realizado na empresa, inclusive para cômputo de período, de jornada, né? Se for possível identificar quantidade de horas, ele trabalhará aquela quantidade de horas, né? Então ela trouxe uma regulamentação que não existia. Então ficava uma lacuna legal para o home office. Umas pessoas pediam um adicional por estarem à disposição da empresa, enfim, por trabalhar em casa durante períodos superiores, se pediam uma hora que era aquela hora que se ficava à disposição da empresa, né? Hoje em dia não, hoje em dia é equiparação disso, tá? Mas resta uma lacuna muito grande na legislação. Como ficarão as questões ergonômicas? Como ficarão as regras de trabalho? Né? Tudo isso só o caso concreto vai dizer. E agora você falou à disposição, né? E a gente tem escutado algumas questões com relação... Antes era o e-mail, né? Que as pessoas às vezes recebiam meia-noite, 1h, né? Às vezes era só uma mensagem do que fazer no dia seguinte, mas já escutei gente questionando isso, né? E agora pelo WhatsApp, né? Que às vezes a pessoa recebe a mensagem do gerente, do supervisor, né? Fora do horário de trabalho, né? Como que se dá essa relação de à disposição da empresa, né? Porque às vezes não é um chamado para o trabalho, simplesmente o gerente lembrou de alguma coisa pro dia seguinte e resolveu mandar mensagem para não esquecer no dia seguinte. Mas foi fora do horário de trabalho. São coisas distintas, né? Uma questão é uma mensagem que se deixa para um trabalho no dia seguinte. Outra coisa é você exigindo que a pessoa cumpra uma tarefa fora do horário de trabalho. Isso é muito comum com as pessoas que trabalham com informática, com sistemas que devem manter girando, sistemas de empresa. Essas pessoas têm direito adicional. Tá? Porque o tempo delas continua à disposição da empresa. Agora, uma mensagem que você manda, olha, amanhã não esqueça disso, enfim, essa aí não cabe. Mesmo que sejam grupos da empresa, que tem aquele grupo da empresa que tem todo mundo lá, amanhã, tal hora, não sei o quê. Nem antes, nem com a reforma isso passa a gerar algum direito. Porém, volto a dizer,
uma consultoria jurídica preventiva te evitaria esse problema, porque se isso for incluído num contrato de trabalho bem redigido, você jamais teria essa dúvida e esse questionamento, que pode haver e pode ser levado ao judiciário. Você está evitando custo na sua empresa. Deixa eu defender minha classe aqui. Eu acho importante você comentar, Leandro, porque hoje o que eu vejo é muitas empresas, muitos contratos, eles pegam um contratinho padrão de trabalho, imprimem, né, só mudam o nome das partes e boa. Muitos deles nem adequam, né, as características da empresa, né, infelizmente. Né? Então é importante ter uma assessoria assim, né, porque o contador também, essa parte, ele não é do ramo dele, né? Então ele pega o contratinho lá e manda o básico e boa. E as pessoas acham que o contador vai se responsabilizar por isso depois. O contador não é advogado, né? Vamos começar por aí. O pessoal tem que pôr isso na cabeça, né? São dois setores da empresa distintos, né? Exatamente. Distintos e de muito valor e plenamente necessários, né? Me dói muito a pessoa que diz, olha, eu sou contador e advogado, porque estudou, se formou bacharel em Direito. Advogado não, é aquele que faz o concurso perante a entidade de classe, é aprovado, é registrado, passa a ter uma carteira com um número de registro desse profissional que é fiscalizado pela classe. Muito contador que estuda Direito e se auto-intitula advogado, não é. Tá? Eu estudei contabilidade, na minha época fiz um curso técnico de contabilidade e nem por isso eu me invido no caractere aí, eu não me identifico como contador, porque não sou. Contador é o profissional extremamente necessário que vai cuidar de toda a questão legal de obrigações tributárias e obrigações legais perante fisco e que vão manter a empresa saudável se competente for. O advogado, o trabalho dele é outro. Tá? Não, um contrato de trabalho, como um contrato social, via de regra, deve ser feito com a vista de um bom advogado. Você evita prejuízos lá na frente. O contador faz um trabalho que também convém que o advogado não coloque o dedo, porque ele não tem capacidade para isso. Né? São duas profissões distintas e valorosas. Legal. Muito obrigado, senhor Luiz Antônio, pela pergunta, viu? Bem pertinente. Ele agradeceu aqui no WhatsApp já pela resposta. Bom, qual outro ponto que você julga importante, Leandro, nós comentarmos hoje? Porque são diversos pontos, mas não teremos tempo para todos. Eu iria falar do teletrabalho, que nós já falamos um pouquinho, né? Eu gostaria de falar hoje... A coisa não é mais tão inconsequente. O ingresso na Justiça do Trabalho pode trazer alguns ônus aos empregados, tá? Então não há mais haverá mais espaço para aquele empregado que diz, deixa eu arrancar mais uns trocos do empregador, sabendo que não tem direito. Muitas vezes o empregador pagava alguma verba mínima para ele para não correr o mínimo risco, né? E esse espaço será bem diminuído. Convém a gente falamos um pouquinho das questões dos contratos de trabalho, da jornada de trabalho. Uma questão adicional que não foi dita, que convém que nós falemos um pouco, é da questão do grupo econômico, coisa que não existia ou não era bem delineada na CLT. Hoje em dia com a reforma ficará bem delineada a questão do grupo econômico. O empregado que trabalha para um CNPJ, mas existem outras pessoas, outros CNPJs, outras empresas no grupo, onde o patrimônio fica deslocado em uma e o empregado está num outro CNPJ. Aí quando ele ingressa com ação contra essa empresa, ela não tem patrimônio. Hoje em dia é mais fácil você trazer as outras empresas se caracterizar do grupo econômico, né? Deve ser demonstrado, porém, o interesse integrado, comunhão de interesses e atuação conjunta. Hoje em dia a questão do grupo econômico está delineado. Outra questão interessante que ficava ao entendimento livre dos juízes... Uma coisa que eu não entendi é o seguinte, então quer dizer, eu trabalho para a empresa A, e ela é dona da empresa A e B. Tá, ela diz, olha,
Uma faz comida, a outra faz carro. Se eu não receber na empresa que faz comida, eu posso cobrar da de carro? É isso? De forma alguma. Tem que ter interesses comuns. Se fosse assim, os grandes empresários que fazem parte de diversos nichos de empresa, a Abílio Diniz dançaria, porque ele é sócio de diversas empresas distintas e que nada se confunde uma com a outra. Hoje em dia a CLT veio regulamentar, tem que ter comunhão de interesses comuns, a atividade tem que ser integrada. Antigamente a gente ficava ao critério do juiz. Isso gerava um impacto muito grande na questão das holdings, né? Por uma questão de planejamento sucessório. Isso é um assunto que a gente pode vir trazer à entrevista a qualquer ocasião. Algumas empresas, por uma questão sucessória, tributária, ela transfere o patrimônio para uma holding, onde esposa, filhos são proprietários e acaba abarcando o patrimônio ali. Os juízes interpretavam que era grupo econômico que trazia essas holdings para o polo passivo de ações. Hoje não é mais possível, tem que ter realmente comunhão, integração de atividades, comunhão de interesses, participação efetiva de uma na outra, coisa que não havia na CLT antes da reforma. Tá? E para ser bem breve, outra questão que convém nós falarmos aqui... Posso só dar um intervalinho? Que eu tenho que entrar com os apoiadores. Vamos lá, apoiadores. A gente já volta. Vamos lá, Ademar. Aqui, o sol brilha no som que você ouve. Este programa tem o apoio cultural de Labor Contabilidade e Consultoria Empresarial. Avenida Fortuna, número 81, primeiro andar, Centro, Ribeirão Pires. Telefone 48237233. 48237233. Labor Contabilidade e Consultoria Empresarial. Imobiliária Sandra Soares. Se você deseja comprar, vender ou alugar o seu imóvel, não deixe de consultar a Imobiliária Sandra Soares. A Imobiliária Sandra Soares tem sempre a melhor proposta para você. Nós ficamos localizados na Rua do Comércio, número 56, no primeiro andar, sala número 5. Se preferir, ligue para 4824-1814. 4824-1814 ou acesse o site www.padrãoimóvel.com.br. Imobiliária Sandra Soares, a certeza de um bom negócio. Atenção! Vem aí a primeira feira de Natal e artesanato do Colégio Enal de Ribeirão Pires. Dias 1 e 2 de dezembro em prol da Ação Social Cristo Rei, ASCR. No sábado, teremos apresentações culturais acompanhadas de barracas de pastéis, lanches, refrigerantes e fondue de chocolate. Aproveitem para fazer as compras de Natal e amigo secreto. Entrada franca. Vamos compartilhar, galera. Primeira feira de Natal e artesanato do Colégio Enal. Alô você que vem ao centro da cidade de Ribeirão Pires e não tem lugar para estacionar o seu veículo. Não perca tempo. Vá ao Lelo Estacionamento e estacione seu carro com conforto e segurança. Lelo Estacionamento está situado na Rua Afonso Zampol, número 69, bem no coração da cidade. Aberto das 7h30 da manhã às 8h30 da noite. Eu falei, Lelo Estacionamento. Pensou em segurança? A Star Circuit Equipamentos de Segurança Eletrônica, localizada na Avenida Francisco Monteiro 508, centro de Ribeirão Pires, oferece para você toda a aparelhagem necessária para a sua residência, chácara e empresa, e com os melhores produtos das mais famosas marcas, com um preço que cabe no seu bolso. Faça-nos uma visita e comprove. E-mail starcircuit@ig.com.br. Telefones 4825-2811 97108-0416. A Star Circuit deseja a todos seus clientes e amigos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo cheio de paz, amor e prosperidade.
Venha estudar no melhor colégio de Ribeirão Pires. Agende sua visita e venha conhecer o Colégio Enal, o seu ponto de partida para conquistar o mundo. Matrículas abertas. Ligue para 4828-1379. Colégio Enal. Você que é apreciador de uma boa carne precisa conhecer o Rei da Carne. Especializado em carnes bovinas, o Rei da Carne também oferece vinhos, queijos, carne de porco, frango e muito mais. Lá no Rei da Carne você encontra de tudo para deixar sua festa inesquecível. Se precisar, nosso churrasqueiro está à sua disposição para dar-lhe maior comodidade, enquanto você se diverte. Rei da Carne atende você pelos telefones 4825-3189, 4825-6997 ou pessoalmente à Avenida Francisco Monteiro, número 1376, bairro Santana, em Ribeirão Pires. Não se esqueça, pensou em churrasco, pensou em Rei da Carne. Os sonhos mais lindos sonhei. Venha tornar seu sonho realidade. O Castelo dos Lagos chegou. Um lugar encantador para você realizar seu grande sonho. Casar como uma princesa. Amplo espaço para você e seus convidados. Área de cerimônia ao ar livre. Suíte do noivo e suíte da noiva. Com estacionamento para 150 automóveis. Lagos, enfim, uma super estrutura ao seu alcance. Castelo dos Lagos. Localizado em Ribeirão Pires, na saída 42 da rodovia Índio Tibiriçá. Telefones 4823-4411 ou 95-300-9675. Acesse também o nosso site www.castelodoslagos.com.br. Pérola da Serra FM, a estação no clima do ouvinte. Voltamos no ar. Voltamos com programas curiosos, porque hoje com o Leandro falando sobre leis trabalhistas e algumas dúvidas que surgiram, né, dos ouvintes, e ele vem respondendo, né? Então, bom, Leandro, você estava comentando, né, sobre Travou? Sobre grupo econômico. Ele travou. Deixa eu ajudar meu amigo Regis. Tá ficando velho, né? Fugiu a palavra. Grupo econômico, né? E a diferença das empresas, né? Que elas têm que estar no mesmo ramo de atividade, serem próximas, né? Elas têm que ter atividades interligadas, comunhão de interesse, elas têm que ter um interesse comum ou participação de uma na outra efetiva, né? Antigamente isso não era bem claro, ficava ao entendimento dos juízes. Hoje em dia não, o parágrafo 3º do artigo, deixa eu ver aqui, do artigo 2º, parágrafo 3º, ele veio regulamentar isso e dizer que tem que haver interesse integrado, ou seja, se a pessoa é sócia de uma empresa e de outra que não tem nada a ver, que não participa, que não tem comunhão de interesse, participação nenhum, somente sócio não responde mais. Antigamente ficava ao entendimento do juiz, tá? Tem que haver comunhão de interesse, atuação conjunta, enfim, tem que ter ligação, interligação, tá? E o sócio da empresa, depois que ele se desliga, ele passa a responder solidariamente até 2 anos depois. Isso é outro assunto que eu gostaria de falar, que é a inclusão do artigo 10A na CLT, tá? Ele veio só trazer para a CLT o que o Código Civil desde 2002 já previa. Havendo cessão das cotas societárias, o sócio cedente ele responderá tão somente até 2 anos posterior à averbação do registro do contrato social na junta comercial do estado pertinente. Ou seja, você vendeu a sua empresa, averbou na junta comercial o seu contrato social, começa a contagem do prazo de sua responsabilidade sobre as obrigações trabalhistas. Ela se limita a 2 anos. Passou de 2 anos, somente o sócio cessionário, sócio adquirente, que vai responder por isso. Não acontecia antes da reforma. Muitos juízes eles pegavam um sócio que foi sócio há 10, 15 anos atrás, mas que o período de vínculo desse empregado coincidia, eles iam buscar satisfação dessas obrigações não pagas pelo novo sócio
do sócio anterior, mesmo ele tendo saído há 10 anos, até mais. Isso é uma enorme distorção legal, né? Isso a reforma veio acabar em benefício. Mais claro, né? Hoje você tem mais segurança em ter uma empresa. Tá? Você não vai ser atingido por uma obrigação de uma empresa que você vendeu há 10 anos. Porque foi funcionário já naquela época, mas quem não cumpriu foi o novo. Entendeu? Alguns juízes condenavam sócios cedentes por um período longo. Então isso não vai mais acontecer. Tá, senhores? Eu estava dando uma olhada. Tem algumas centrais sindicais que estão querendo colocar, né, a taxa, já que não tem mais um imposto obrigatório, né, uma taxa como obrigatória que inclusive ficaria mais alto do que era o próprio imposto. Né? Como que vai ser visto isso? O judiciário vai decidir, né? Eles não podem trazer inovações à norma geral e abstrata que é a lei. Eles não podem inovar a lei. É o meu entendimento também. Quem vai decidir isso é o judiciário. Os sindicatos, alguns sindicatos já faziam isso. Havia a taxa assistencial, taxa negocial, contribuição confederativa, mas a obrigatória sempre foi a sindical, que nem esta é mais obrigatória. Eles podem inventar outras taxas e nominar de outras formas. Caberá ao judiciário decidir se haverá obrigatoriedade ou não. Quero crer que não. Só para aqueles que forem sócios efetivos, né? Acredito eu. Exatamente. Você só cobra de quem queira se associar ao sindicato. Então, os sindicatos sérios, eles serão fortalecidos. Aqueles sindicatos que têm objetivos não tão lídimos, que é a defesa dos interesses, não. É que 17 mil sindicatos no país chega a ser absurdo. Eu estava vendo outro dia que a CPTM, a linha que atende aqui o ABC é um sindicato, uma outra linha é outro sindicato, quer dizer, são 3, 4 sindicatos. Exato. São todos metroviários. Eu não acredito que haverá prejuízo para a atividade sindical no país. Eu acredito que haverá um benefício para as entidades sindicais sérias, que realmente defendem o interesse dos seus empregados e os patronais dos empregadores. Aqueles sindicatos de balcão, né, que servem para gerar contribuições com finalidades que não é a finalidade social. Sindicato não é uma empresa, é uma entidade social. Esses sindicatos que não são tão sérios deixarão de existir. Os sérios persistirão e serão fortalecidos, na minha opinião. Porque não terá tanta divisão, né? Exato. Então, eu acho que o sindicato agora ele vai ter uma outra característica. Ele vai ter que ofertar algum benefício pro trabalhador, né? Vai ter que trabalhar agora mesmo. Não, vai ter que trabalhar. O sindicato vai ter que se reinventar. Aqueles que são sérios e realmente defendem os interesses, que realmente têm a oferecer a proteção para os seus empregados e os patronais para suas entidades de classe, esses serão fortalecidos, na minha opinião. Tá? Porque se eles trazem benefícios, se há o benefício para o empregado vai querer ser o sindicato forte. Agora, aqueles outros que só existem para arrancar a contribuição legal que é imposta pelo governo e obrigando os empregados e as empresas a contribuírem com uma coisa que não lhes traz benefício, esses desaparecerão. Então eu acho que o sindicato vai se reinventar e as entidades fortes elas serão mais fortalecidas ainda. Qual outro ponto, Leandro, que você acha que a gente pode comentar hoje que dará tempo, né, sobre as mudanças? Olha, temos muitas coisas que poderiam ser ditas. Aqui as principais a gente abordou. Acho que para a gente fechar um pouquinho, nós tivemos a legislação relativa à terceirização de mão de obra também alterada, tá? E hoje você, para mão de obra temporária e terceirização de mão de obra, as regras também foram um pouquinho alteradas, tá? Que também vieram beneficiar os trabalhadores e as empresas sérias, né? Mas esse é um tema para outra entrevista, né? E enfim, a gente fala num outro momento, tá? Ficou mais transparente também terceirizar serviços.
bem mais transparente. Hoje em dia, os direitos de um terceirizado se equiparam à classe da empresa que eles prestarem os serviços. A empresa não pode mais contratar o terceirizado ou terceirizar seu empregado por um período mínimo de 18 meses ou 6 meses. Tem algumas regras específicas que acabam um pouquinho com a precarização da terceirização, né? Ela veio também beneficiar empresas sérias e terceirizados que realmente sejam especializados e que venham trazer benefícios. Não virou um barateamento de mão de obra mais, como era antigamente. Você acredita que com essa mudança da legislação trabalhista, espera-se uma diminuição dos processos nos tribunais, né? A gente vem a ter uma agilidade no judiciário? Sim, menos processos, mais agilidade. É o que se espera. É o que se espera, que realmente hajam ações para a defesa de direitos, e não aventura jurídica. Eu acredito que nós vamos ter uma diminuição grande de número de processos e uma melhor utilização do nosso judiciário. Creio que sim, eu acredito nisso, acredito e tenho fé no nosso judiciário. Eu tenho fé na atividade empresarial do país, heróica, num cenário tão desfavorável, e acredito também nos empregados sérios que também, se tiverem direitos lesados, vão buscar o judiciário, mas não em aventuras. Acabou tentar a sorte. Acabou, vão arrancar mais uns trocos. Bom, a consultoria, eu acho que a gente podia falar um pouco da importância, né, que a gente havia comentado. Eu tenho mais, depois eu tenho várias respostas para passar. Ok. Senhores, é importante nós falarmos um pouquinho da assessoria e da consultoria jurídica preventiva, com fins de evitar custos para a atividade empresarial. Realmente a consultoria jurídica ela agrega muito valor à atividade empresarial. Você evita problemas jurídicos, você tem que contingenciar menos valores para possíveis ações. Então a reforma veio auxiliar isso. Um bom contrato de trabalho entre empregador e empregado, feito por um profissional competente, auxiliará também essa redução de custo. Você tomar decisões amparadas por um profissional da área do direito, que seja um profissional competente, te ajuda a diminuir custos, tudo isso agrega valor à sua empresa. Se eu puder dar um grande conselho, com tantas alterações legislativas, com reforma trabalhista, enfim, com toda essa mudança legislativa, é que vocês mantenham uma boa consultoria jurídica na empresa de vocês, que só vai agregar valor, diminuir custos, e esse custo que será diminuído pode ser voltado para uma produção melhor e maior. Eu agradeço a participação, estou aberto a perguntas que vocês tiverem. Mais alguma pergunta? Não, João. Edu? Não, acho que está contemplado. Só não vale perguntar sobre receita do pão de queijo, que ele não vai saber. Não, mas isso é segredo de industrial. Não vem com esse papo não, que se ele souber o processo, quem trabalhou em casa. Mas o teste de qualidade pode ser feito por um bom profissional do direito aqui presente, sim, viu? Bem, portanto, o que o Leandro falou, acho que se precaver com antecedência é extremamente importante, principalmente quem tem empresa aí, uma consultoria prévia, saber como é que está a tua empresa, na área jurídica, né? Seria interessante, você realmente vai economizar, ok? Então, o empresário que preze sua empresa vai atrás dessas informações. Alguns recados aqui: festa da Santa Luzia, de 4 a 12 de dezembro, vai ter missas e bênçãos especiais durante a semana. As missas serão sempre às 19h30. E no dia 13 do 12, as missas serão 9 às 15 horas e 9h30. Ok? Ribeirão Pires abre inscrições para a primeira semana de educação patrimonial, realizado pelo Centro de Apoio ao Patrimônio da Prefeitura, com apoio do Estado. O evento contará com oficinas gratuitas.
A Estância Turística de Ribeirão Pires promove de 10 a 17 de dezembro a primeira semana de educação patrimonial. Conhecer o patrimônio e dele se apropriar. A atividade é realizada pelo Centro de Apoio Técnico ao Patrimônio da Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado. O Instituto Poeses e o Sítio Cultural Alsácia contará com a participação de especialistas na área de arqueologia, arquitetura e urbanismo, genealogia, documentação histórica, gestão pública do patrimônio e educação museal. As inscrições para as oficinas gratuitas podem ser feitas por meio do site www.ribeirãopires.sp.gov.br. A primeira semana de educação patrimonial, conhecer o patrimônio dele e se apropriar, integra o plano de preservação do patrimônio e atende à política municipal de patrimônio, ambos previstos na realização do plano diretor municipal instituído em 2004. A programação conta com 10 oficinas gratuitas que serão no Sítio Cultural Alsácia, Rua José Lopes Ventura, 322, Vila Suíça. E nós temos também que ajudar a fazer a nossa parte de cidadão e cidadania. Doação de sangue, dia 29/11, no Ribeirão Pires Futebol Clube, das 9 às 16 horas. É na quarta-feira. Faça um lindo gesto e compareça. Como nós estamos no final do ano, né, nós sempre gostamos aí de enviar nossos cartões. Agora as mídias também nos oferecem uma série de e-mails para enviar nossas congratulações e felicidades às festas de final de ano. A Rádio Pérola também está fazendo a sua promoção. Tá? Quem quiser, o cidadão, o empresário quiser, aproveitando as festividades que se aproximam, convidamos para que envie a mensagem aqui, né, aos seus amigos, famílias, de toda a cidade. Apenas colaborando com R$50 aqui com a rádio, onde faremos seu texto, caso necessite. Iremos gravar sua mensagem para ir ao ar. Esse pequeno valor será utilizado para a melhoria de nossa emissora, para melhor atender você e toda a comunidade. Quem tiver interesse, é só ligar na rádio 48245989, pelo WhatsApp 9560-96940. Estamos nos finalmente do programa, né? Eu acho que a gente conseguiu aí passar algumas informações, como o Leandro falou, nem todas, né? 2 horas parece muito, mas não é. Rapidinho as coisas acontecem, mas está já convidado, né? Vai surgir novidades aí, né? Com certeza, os nossos políticos não vão ficar quietinhos, vão querer fazer uma série de alterações na lei. E é bom que ele volte mesmo, porque eu vou precisar provavelmente perguntar mais algumas coisas. O Eduardo vai fazer outra consultoria aqui. Por exemplo, pro Eduardo, que não conseguiu sanar todas as suas dúvidas hoje, né? Como que faz para entrar em contato com você e poder sanar as demais dúvidas que ficaram por vir? Será um prazer. Entre em contato no nosso site www.piccolo.adv.br, Piccolo com C e com L, www.piccolo.adv.br. Será um prazer atendê-los. Nós temos também tem o meu Facebook, Leandro Piccolo. Enfim, vocês fiquem à vontade em entrar em contato. Piccolo com L só, né? Um C só e um L só. Piccolo. Tá aí, pessoal. E tem também o nosso telefone 4438-0450. Fiquem à vontade, será um prazer. Alguma dúvida sobre a entrevista de hoje, será um prazer enorme atender vocês ouvintes da rádio, tá bom? Agendar um horário lá no escritório e tomar um café lá também. Isso, e a nossa consultoria aqui, eu aceito parte dos honorários em pão de queijo, tá bom? Olha que vai te mandar duro, hein? Congelado. Tá bom. Nós tivemos um final de semana, uma caminhada Passos que Salvam, né, que é promovida aqui em Ribeirão Pires, participa disso, que é uma ajuda que se faz ao Hospital de Câncer de Barretos, contando com o apoio da Prefeitura. Então foi realizado, né, em 500 cidades. Ribeirão Pires estava incluso nessa, e a renda vai toda para o Hospital de Câncer de Barretos, principalmente para a área infantil, lá do Hospital de Câncer. Ok?
Aqui também tem o projeto Ação pela Cidade, está movimentando Ribeirão Pires a partir do dia 21, né? Já começou aqui 21 de novembro, mas vai até dia 5 de dezembro. A Prefeitura da Estância Turística promove série de atividades culturais gratuitas que acontecem simultaneamente em diversos pontos da cidade. Durante o período, os moradores poderão conferir de perto apresentações de dança, teatro, exposições, artes plásticas, oficinas e intervenções artísticas e música em espaços públicos como a Vila do Doce, Praça Central, Calçadão da Rua do Comércio, entre outros. A primeira edição do Fazendo Arte pela Cidade, promovida por meio da Secretaria de Educação, Inclusão, Cultura e Tecnologia, envolve professores, alunos e monitores das escolas municipais de teatro, música, artes plásticas e dança, com o objetivo de dar mais visibilidade aos artistas locais e, consequentemente, aproximar a população das ações culturais oferecidas pela Prefeitura. Quem quiser mais informação, Fazendo Arte pela Cidade, está disponível lá no site da Prefeitura, www.ribeirãopires.sp.gov.br. Alguém tem mais alguma informação a passar aí? Não, acho que essa semana está enxuta. Nós tivemos a inauguração, finalmente, do nosso tomógrafo, lá no Hospital São Lucas. Ele foi transferido para o São Lucas, o tomógrafo? Transferido para o São Lucas, está agora lá, segundo as informações, funcionando. Né? Vamos ver se a coisa vai para frente, né? Que é um equipamento extremamente... Ele estava alocado na UPA, né? Então, e foi transferido, então, o equipamento. Foi transferido o equipamento lá para o São Lucas, ok? E os homens, estamos no Novembro Azul. Só voltando, prevenção... eu fiquei inculcado, desculpa, com o tomógrafo. Mas aquela plaquinha que tinha de inauguração também foi transferida ou não? Deixaram na UPA? Vocês já querendo saber demais. Fico com essa dúvida. Próxima pergunta. Está querendo saber demais. Isso a gente vai verificar e trazer no próximo programa. E lembrando aqui que nós temos os idosos, né, que recebem benefício de prestação continuada, que é o BPC, precisam se inscrever no cadastro único para programas sociais do governo federal. Isso vai até 31 de dezembro. Tá? Então, quem tiver esse recurso para receber aí, então vai procurar o seu cadastro, senão vocês vão perder o benefício. Ok? Aí vocês podem procurar mais informações no CRAS de Ouro Fino, né, lá na rua Valério Nardelli, no CRAS Jardim Caçula, rua Fagundes Varela, e no CRAS Centro, Avenida Capitão Zé Galo, número 400. Mais alguma coisa, senhores? Aqui não tem mais nada. Estamos, falta um minuto. Um minuto. Eu não vou falar que meu coração está peludo hoje, então... Ué, João. Bom, acho que só reforçar também ele não falou perto do microfone. Ele ainda não aprendeu a falar perto do microfone. Ele precisa falar perto do microfone. Em vez de pão de queijo, vai dar um curso para ele de falar no microfone. Só reforçar, João, o conselho, né? A data do conselho, a hora e o local. Então vai ser dia 29 quarta-feira, de novembro, quarta-feira, às 14 horas, na Câmara Municipal de Ribeirão Pires. Que vai ter mudanças significativas. Análise das mudanças significativas na lei que... Vai ser uma nova lei que vai reger o conselho na cidade. Então, é importantíssima a participação da população. Ok. Novamente agradecendo o Leandro pela presença. Agradecer o Ademar pelo espaço. Certo. O Du pelos os pães de queijo que ele não trouxe. E assim conseguiu nos manter mais em forma. Né? Menos calorias. O Leandro, ele tá com a cara assim, esse pão de queijo ele tá aqui. Pois é. Você vai ter que mandar mas pão de queijo. Mas a sua cara não é só sua, é nossa também. Porque eu não sei que pão de queijo que é esse. Para com isso. Eu acho que é mito. Eu tenho a impressão que é mito. Ademar, a lenda do pão de queijo. A lenda do pão de queijo. Você comeu uma vez, né? O pão de queijo. Você conseguiu comer, Ademar? É o seguinte, com licença. Primeiramente, agradecer a presença dos 4 pessoas de uma índole inquestionável. Obrigado. Segundo, agradecer a manteiga e o pão que veio aí atrás. Eu usufruí.
para tentar saciar minha fome, que não é muita. Manteiga de Minas. É de Minas. Olha, Minas, tá marcado. sem aditivo, sem produto químico, sem nada. Manteiguinha feita naquela receita caseira. É da manteiga, que nem falava lá da escolinha do professor Raimundo. É, da manteiga. Pessoal, então, os ouvintes, muito obrigado. Segunda-feira estaremos de volta, já em dezembro, né? Segunda-feira, dia 4 de dezembro. Já é dezembro. Estamos no final do ano. Ano terminando. E teremos aqui mais alguém a ser entrevistado. Para o judiciário praticamente terminou, né? Porque metade de dezembro já não funciona mais, né? Metade de dezembro ele não funciona, volta, salvo melhor juízo, só 20 de janeiro. Quando que ele entra em Ministério Público volta dia 8 de janeiro. 8. Eu acredito que o judiciário ele não para, mas os prazos processuais todos param até 20 de janeiro. Né? Isso foi não uma exigência, mas foi os advogados clamaram por isso, né? Porque advogado não tinha férias, porque ele não podia parar de cumprir os seus prazos. Então, para até dia 20, os prazos param de correr 20 de janeiro. Acho que o judiciário termina só nesse exercício entre Natal e início de janeiro, né? Eles falam aqui em verdade dia 20 e volta o Ministério Público, em dezembro e volta dia 8. Informação. Na verdade ele voltava dia 6, mas dia 6 cai num sábado. Isso, tá? Possivelmente dia 8 também. Okay. Mas os prazos só voltam a ocorrer dia 20. Tá bom então. Obrigado, Ademar, pela ajuda aí na mesa. Obrigado, Leandro, pela sua Regis. presença, pelo seu tempo hoje aqui com a gente. Eu que agradeço e agradeço os ouvintes, as perguntas, agradeço vocês. Realmente me senti em casa. Por favor. Quem agradece bastante sou eu, me ajudou bastante. Por favor, volte outras vezes para nos auxiliar aí. Temas não faltam, né? Exato. Será um prazer. Obrigado. Obrigado, boa semana a todos. 12h01. Colégio São José, matrículas abertas, curso técnico em Química, duração de 16 meses, com registro no Conselho Regional de Química. Oferecemos professores altamente qualificados, visitas a empresas, palestras e laboratório. Também matrículas abertas para técnico em Segurança do Trabalho, curso técnico em registro no CREA e no Ministério do Trabalho. Nosso endereço, Rua Felipe Sabag, 23, no centro, em Ribeirão Pires. Telefones 4828-2620 e 4828-6028. Site www.colsaojosé.com.br. Colégio São José, educando com amor.